Olha só, na segunda carta de Paulo a Timóteo, no capítulo de número 3, não é a pregação, mas é a exortação que Paulo dá a Timóteo sobre a corrupção, o que vai estar acontecendo nos últimos dias. Diz assim, segunda carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 3, versículo 1, minha gente. Sabe, porém, isto, que nos últimos dias, que nós estamos vivendo agora, né? Nos últimos dias, sobrevirão, há de vir, está por vir, está por chegar, tempos, dias trabalhosos. Paulo chama de dias difíceis, de dificuldade, trabalhosos. Teremos trabalho, não trabalho físico de trabalhar, mas trabalho de dificuldade, de viver, de conseguir se manter. Porque nesses dias que Paulo diz que sobrevirão sobre a terra, a humanidade estará vivendo num pleno egoísmo. Eu quero essa lucidez, que você tenha esse entendimento. Será que os cristãos estão preparados para as coisas que hão de vir? Porque haverá homens amantes de si mesmo. Pessoas que estarão preocupadas consigo mesmas. Estão nem aí para o próximo. Cada um correndo e defendendo o seu. Hoje, agora de manhã, vindo para a igreja, passei ali perto de um depósito de gás, as pessoas já fazendo filas imensas aqui em Mogi também, para adquirir gás, com 2 botijões. Não estou preocupado se agora de manhã alguém vai comer ou não, se eu tenho ou não. O importante é eu me abastecer. O importante é eu olhar só para mim, se eu me manter, os outros que se virem. Homens amantes de si mesmo, avarento, gananciosos, apegados às coisas, com medo de perder. A avareza é isso, é o apego, o medo de perder as coisas, né? Olha o que haverá de vir sobre os últimos dias. Por isso esse jejum nacional hoje, que venha servir para arrependimento, não só um ato religioso, de publicidade, o presidente falou e todo mundo trata como uma publicidade. Não, tem que ser mudança de comportamento, porque nos últimos dias há de vir dias trabalhosos. Então o jejum não pode ser somente um ato religioso de uma comoção momentânea e emocional, sem mudança de princípios morais de cada um no seu ser. Porque haverá dias trabalhosos, homens amantes de si mesmo, avarentos, presunçosos, cheios de presunções, um querendo saber mais do que o outro, um querendo sobressair o outro, sobrepor o outro, eu sei mais do que o outro, eu sou mais do que o outro. É a presunção. A vaidade da presunção enraigada no ser, querendo saber mais do que todo mundo, né? Soberbos, amor próprio demasiado, blasfemos, gostam de caçoar da verdade, gostam de blasfemar daquilo que é verdadeiro, santo e puro, desobedientes a pais e mãe, uma sociedade que desrespeita descaradamente o pai e a mãe, não é? Não tem mais o temor, o respeito. Honra o teu pai e a tua mãe para que se prolongue os dias de vida na terra que o Senhor teu Deus te dá. Estão abandonando os seus pais, os velhinhos, não é? E estão abandonando. Não tem mais amor, desonrando o pai e mãe. Ingratos, cheios de ingratidão, não reconhece o que o outro fez. O outro só é importante para mim enquanto ele faz, não reconhece o que o outro faz. Não há um reconhecimento mútuo no coração das pessoas.
Estou lendo aqui o que Paulo disse na segunda carta dele a Timóteo, capítulo 3. Assim que estaria a humanidade nos últimos dias, antecedendo a volta, a vinda do Senhor. Pessoas ingratas, profanas, desrespeitando o que é santo. Você viu aí a profanação no carnaval? Tanto com a igreja católica, com os protestantes, não respeitam, são profanos, não respeitam o credo, a fé de ninguém. Gostam de profanar. Foi profanado nas escolas de sambas que tiveram aí, não é? Deus, olhando isso dos altos céus, o ser humano profanando, escarnecendo do bom nome do nosso Senhor, da nossa fé. Homens profanos haverá nos últimos dias. Homens profanos, sem afeto natural, sem empatia pelo outro. As pessoas estão cheias de empatia, de não me toque, eu não quero estar com o outro, não tem aquela empatia, não tem aquele amor, aquele cuidado pelo outro, né? Não tem aquela preocupação, sem afeto natural, não vê o outro como um humano, vê o outro como objeto, como algo que eu posso me aproveitar, sem afeto natural, sem empatia, sem afeição, sem amor e consideração pelo próximo, né? Irreconciliáveis. Não fala comigo, né? Pessoas irreconciliáveis. Você é da outra igreja, você foi para outra igreja, você é de outra fé, você é católico, você é espírita. Não temos mais amizades, não temos mais vínculos nenhum, porque eu sou de um credo diferente. Você não professa a mesma fé que eu, você não crê da mesma forma que eu, não há um respeito pelo que o outro crê, não, são irreconciliáveis. Irreconciliáveis. Não tem reconciliação, não tem perdão, cheio de ódio, raiva, não é? Cheio de uma natureza de não perdoar, de não ter o coração perdoador, não, irreconciliáveis, caluniadores, olha só, caluniando, falando mal pelas costas, calúnia e mais calúnia, difamação para todo lado, é as autoridades políticas, é eclesiásticas, é o confronto entre um que quer ser mais santo do que o outro, mais influenciador do que o outro, então calúnia, levanta calúnia, levanta difamação, fala mal. Olha a natureza humana, como a natureza humana estaria nos últimos dias, minha gente. É assim que estará a humanidade. Parece que indo de ruim a pior. De ruim a pior. Incontinentes. Ou seja, não é uma pessoa constante. Não, começa. Não tem firmeza, são incontinentes. Vai picotando a vida em pedaços, com incontinências. Não é constante naquilo que faz, sede firmes e constante, diz a palavra. Não, mas haverá homens inconstantes. Um mês estou fazendo, outro mês é cheio de desculpa, sempre tem uma desculpa, eu não vou para a igreja por causa disso, eu não vou trabalhar por causa disso, eu não vou fazer. Não tem sequência na vida em nada, sempre são argumentadores da desculpa para não fazer, para não realizar, para parar o processo, para não continuar fazendo o que deve ser feito, não é? Incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, traição, obstinados, orgulhosos. Esse é o sinal maior de que nós estamos vivendo os finais dos tempos. É como eu disse, a igreja de Cristo
A igreja do Senhor está preparada para as coisas que hão de vir vivendo assim? Vão se tornar seres irracionais, raivosos. Você imagina se uma pandemia dessa não é causando esse alarde todo? Imagina as coisas que hão de vir se o homem está vivendo e caminhando para estar vivendo nesse instinto irracional. Isso aqui é uma vida de irracionalidade. É uma vida de pessoas que vivem sem pensar. Age por instinto. Age como se fossem seres irracionais, por instinto. Deu prazer, faço. Deu vontade, faço. Não pensam. Seres traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus. É companheiro das vontades, mais amigo dos deleites, das próprias vontades. São aliados, são companheiros, andam lado a lado com as próprias vontades, com os deleites, naquilo que eu me deleito, naquilo que eu gosto, do que amigo de Deus. Tendo aparência, olha só, tendo a aparência de piedade, tendo a aparência de que serve a Deus, tendo a aparência de que são amorosos, são perdoadores, só aparência, só aparenta ser, mas negando a eficácia dela, negando o efeito da piedade, porque qual é a piedade? Piedade é o amor, compaixão, misericórdia. Aí você vê que negam a eficácia da piedade, como? Negando na desobediência, profanando, mentindo, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores. Então, vivendo dessa forma, tendo a aparência de que são anjos santos de Deus, mas negando a eficácia da piedade, agindo e comportando-se dessa forma, né? Paulo vai dizer, deste tipo de gente, você tem que se afastar, se afasta desse tipo de gente. Paulo disse, Timóteo, meu filho, destes tais se afastas. Porque nos últimos dias, eu vou continuar lendo aqui, agora eu vou na primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 4 agora, falando dos últimos dias. Mas o Espírito, com letra maiúscula, o Espírito Santo, Paulo, sendo usado pelo Espírito de Deus, mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos haverá uma grande apostasia da fé. Claro, tendo aparência de piedade, cometendo tudo o que eu li ali agora, na segunda carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 3, não é? Negando a eficácia da piedade, irreconciliáveis, obstinados, profanos, desobedientes a pais e mães, cometendo todo tipo de coisas. Então isso é uma apostasia da fé. Que a fé não é dizer que tem fé. A fé que não opera pelo amor é loucura. A fé que não opera pelo amor não é fé. A fé sem piedade não é fé. A fé exige eu ser misericordioso, piedoso. É uma fé que age por misericórdia, por bondade, por compaixão, pelo próximo. Essa é a fé que agrada a Deus. E é desta fé que Paulo está dizendo, se apostatarão alguns da fé. E Jesus disse, e nos últimos dias, quando vier o Filho do Homem em sua glória, porventura achará fé na terra? Porque por se aumentar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. E se logo o amor verdadeiro, puro, genuíno se esfriou, a fé também não vai ser encontrada. Vai contar a fé da ganância, a fé positiva, a fé da confissão positiva da fé. Isso, diga comigo, eu vou vencer, eu vou ganhar. Essa fé barata que se encontra a 3x2 à beira dos caminhos da vida. Mas não a fé de suportar, a fé que tudo suporta,
Porque as três coisas que permanecem, a fé, a esperança e o amor, Paulo disse. É a fé de suportar nas tribulações, é a fé de aguentar a calúnia, é a fé de aguentar as perseguições, as mentiras, as tribulações da vida, é a fé que supera as controvérsias, as indagações, as não respostas que nós não temos durante a vida, é a fé. E muitos se apostatarão dessa fé, seguindo a fé natural, a fé normal dos homens. Muitos se apostatarão da fé. Primeiro, Paulo vai dizer, dando ouvido a espíritos enganadores. Dando ouvidos a palavras enganosas, a espíritos enganadores. E a doutrinas e a ensinos de espíritos malignos, de demônios. Pervertendo a verdade, pervertendo o verdadeiro evangelho de Jesus, que cura, que liberta, que abre os olhos espirituais das pessoas, pela hipocrisia de homens que falam mentiras, tendo a mente cauterizada, tendo a mente enrijecida pela vaidade, pela ilusão, pelo engano, tendo cauterizado a sua própria consciência, aí proibindo casamentos e ordenando a abstinência de comidas, de manjares que Deus criou para os seus fiéis, para os que conheçam a verdade a fim de usarem delas com ações de graças. Então olha só, proibindo o que não é para se proibir, inventando coisas. E é assim que estará nos últimos dias, minha gente. Como nós temos que estar vivendo, eu e você? Como eu e você nós temos que estar acompanhando a caminhada da fé, a jornada da vida, não é? Nós temos que procurar viver uma vida debaixo do Evangelho. Uma vida que nós venhamos guardar a palavra com muita sinceridade, pois nos últimos dias haverá tudo o que eu acabei de citar aqui para você, que Paulo cita na primeira carta dele, no capítulo 4, apostatando da fé. 2 Timóteo capítulo 3, você vai ver como é que a natureza humana, não é? Como a natureza humana, ela vai tornando-se cruel a cada dia nos últimos tempos. E eu e você que conhecemos o Evangelho, fomos iluminados pela verdade do Evangelho, foi enxertada em você a palavra de Cristo. Você recebeu esta palavra do Evangelho no seu coração, recebeu Jesus como teu único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador da sua vida, da sua alma, entendeu que você precisa ser redimido e perdoado dos seus pecados. Nós temos que viver como está escrito aqui no livro de Salmos 112. Bem-aventurado o homem que teme ao Senhor. Feliz irá aquele que tem temor, que respeita os princípios, os mandamentos e tem prazer na lei de Deus, nos seus mandamentos, e nela medita de dia e de noite. Não é leitura. Bíblia não foi feita para ler, foi para meditar. Essa é a recomendação de Deus a Josué: medita nesta palavra de dia e de noite, porque então prudentemente te conduzirá em todos os teus caminhos. A palavra do Senhor é feita para meditar, pensar, usar a consciência que Deus lhe deu e ter prazer na lei do Senhor, na meditação, na leitura e na meditação. Meditar nela. Bem-aventurado, como diz o Salmo 112, o homem que teme ao Senhor. A sua descendência, os seus filhos, os seus netos, será poderosa na terra, terá vigor, será forte. A geração dos justos
será abençoada. Você está entendendo? Nesses tempos angustiosos que Paulo cita em Timóteo, na primeira e na segunda carta, dias difíceis, de apostasia, da fé, da verdade, não é? Por isso, quando você medita nessa palavra, quando você lê e anuncia o evangelho da salvação, e quando você leva o evangelho, leva as boas novas, as pessoas, elas são justificadas pelo sangue do Cordeiro. Por isso, o evangelho tem que ser anunciado. As boas novas, não os dogmas, não as doutrinações, não é? Humanas, que Cristo não ordenou. Jesus não fundou religião, não fundou nenhum dogmas, mas sim só os princípios da vida do evangelho. E é nesse princípio que nós devemos obedecer, temer, porque a sua descendência será abençoada e a geração dos justos será abençoada. Quando você vive na verdade do evangelho, quando você anda na prática, não só leitura, se você só ler o texto sagrado e não colocar em prática, é como ler um livro de autoajuda. Palavra de Deus tem que ser temida e vivida na prática, colocar em prática, cuidando dos seus, principalmente dos da sua família, não é? Cuidando da tua casa, orando, jejuando, a vida do justo. Quem recebe o evangelho é justificado por Jesus Cristo. A vida do justo não vive segundo o curso deste mundo, segundo os principados e potestades, os poderes deste mundo tenebroso, minha gente. Suprimento haverá em sua casa, fazendas e riquezas, provisão de Deus nunca falta. Nesses tempos angustiosos, você não tem que ficar desesperado para ajuntar 3, 4 botijão de gás, encher os armários de cima e embaixo, desesperado como se o mundo fosse acabar hoje. Não, porque isso mostra o egoísmo da alma. Estocar comida, botijão de gás, isso é uma falta de confiança em Deus. Não, pastor, é prudência. Não, é egoísmo mesmo, porque você compra 2 e deixou um sem, um próximo seu. Quem é o teu próximo? Talvez você está com 2 botijão em casa, o teu vizinho não tem. Você está com 10 quilos de comida em casa estocado, tem um que não tem nem 1 quilo de arroz para comer. O justo, ele tem provisão de Deus. Olha Elias, minha gente, foi suprido. Olha a viúva de Sarepta de Sidom, foi suprida em meio a uma crise de fome nacional. Ela só tinha um pouco e no último instante chegou a provisão de Deus, riqueza, Salmo 112, verso 3, riquezas, provisão, suprimento haverá na sua casa. Se você não andar segundo o curso desse mundo, segundo o que diz Paulo em 2 Timóteo 3, ganancioso, soberbos, arrogantes, distratores, infiéis, mais amigos dos deleites da vida do que amigo de Deus, haverá provisão na sua casa. Haverá a bênção de Deus sobre os teus filhos, sobre a tua casa. A descendência do justo será abençoada. E a sua justiça permanece para sempre. Ao justo nasce a luz em meio às trevas. Está aí o mundo em caos. Mas nós somos luz neste mundo. Luz em meio às trevas, minha gente. Você é luz em meio a tanta tribulação, a meio a tanta angústia. Para o justo nasce luz em meio às trevas. Ele é piedoso. Olha aí o que Paulo disse. O que não haverá nos últimos dias. Não haverá homens piedosos, negando a eficácia da piedade, tendo aparência de piedade, tendo aparência que parece de Deus, mas são gananciosos, presunçosos, soberbos, arrogantes, destratores, mas
Ao justo nasce a luz em meio às trevas. Estou aqui no Salmo 112, versículo 4. Ele é piedoso, misericordioso e justo. Ele é justo na medida certa, nem mais e nem menos. Ele nem puxa para lá e nem para cá, ele é justificado e é justo. Piedoso, misericordioso. Ele vai bem, bem irá. Ele é bem, bem irá o homem que se compadece e empresta. Disporá as suas causas com juízo e na verdade nunca será abalado. O justo ficará firme em memória eterna. Teu nome escrito no livro da vida, na eternidade, porque o justo nunca será abalado. Nunca será abalado e nem abalada. E ficará em memória eterna. Não temerá os maus rumores. O seu coração está firme, confiando no Senhor. Coração inabalável, coração constante. Seu coração estará firmado no Senhor, não temerá os rumores, não terá medo das guerras, rumores de guerras, de pandemia, de corona, de SARS, de ebola, de dengue, de nada, de zika, de nada. O seu coração estará firmado em Deus. Não temerás maus rumores. O coração está firme, confiando no Senhor. O seu coração bem firmado. Não temerá, até que ele veja cumprido o desejo sobre os seus inimigos. É liberal, é uma pessoa generosa, está sempre abençoando, sempre ajudando, é liberal, dá aos necessitados, compartilha, reparte, abre o coração, abençoa. É assim que nós devemos viver nos últimos dias. Viver uma vida assim. Dá um necessitado, a sua justiça permanece para sempre e a sua força será exaltada em glória. E os ímpios vão ver essa atitude sua e ficarão enraivecidos. Olha só, Salmo 112, 10. O ímpio verá isto e se enraivecerá, ficará mordendo os dentes. Que raiva em ver você sendo luzeiro neste mundo, luz do mundo e sal da terra, sendo diferente, sendo uma luz em meio a tantas trevas, esperança em meio a tanta desesperança. Então ajude as pessoas, seja misericordioso, piedoso, seja justo, porque nos últimos dias a raça humana vai de mal a pior. Você leu comigo na primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 4, apostasia da verdadeira fé. 2 Timóteo 3, os homens como se tornariam irracionais nos seus comportamentos durante a vida, né? E o justo, ele permanecerá. Mas o ímpio vai ver essas boas atitudes suas e vai ficar com raiva, rangerá os dentes e se consumirá, mas o desejo dos ímpios perecerá. Perece. Quantos que se comportaram cruelmente antes do Covid, na ganância, na soberba, na presunção, no orgulho, de tudo que nós lemos lá em 2 Timóteo 3. Depois você medita lá junto o texto sagrado. Quantas pessoas viveram daquele jeito, mais amigo dos deleites da vida, e agora os seus desejos estão perecendo agora em 15 dias. Em 15 dias de quarentena, os desejos dos ímpios, os amigos dos deleites da vida, estão vendo os seus recursos perecer, os seus castelos perecendo, não é? Correram atrás do vento, correram, mas na verdade correu foi atrás do vento. Mas o justo permanecerá em memória eterna. Seja você, meu amado e minha amada, nesse primeiro domingo de abril, a pessoa do Evangelho, da verdade eterna.
colocando em prática, sendo justo, não julgando ninguém. Eu e você não fomos colocados por juiz de ninguém. O próprio Jesus disse que eu a ninguém julgo, que eu não vim julgar, eu vim salvar. A palavra que eu vos tenho pregado, o evangelho, é que vai fazer a separação entre quem é justo e quem não é justo, entre o ímpio, entre o não ímpio. Eu e você não compete a nós a julgar e definir quem é quem, cada um dará conta das suas obras no dia do Senhor. Eu e você precisamos é permanecer naquilo que recebemos do Senhor, justificados, não pela nossa própria justiça, exercendo a misericórdia, perdoando quem nos fez mal, conversando com todo mundo, se reconciliando com todo mundo, porque Deus reconciliou o mundo com o Pai. O próprio Senhor Jesus reconciliou o mundo com o Pai através do seu sacrifício, como diz a carta de Paulo aos Colossenses, e nele, em Jesus, Deus reconciliou o mundo com ele. Nós somos da reconciliação, nós somos da misericórdia, da piedade, do amor, do perdão. Não vamos negar a eficácia da piedade, porque toda piedade, toda misericórdia tem eficácia. E se comportando-se como seres irracionais, sem pensar, sem raciocinar, não vamos ser diferente de animais irracionais que atuam por instinto, por vontade, é conduzido pela vontade. Me deu vontade, eu faço. Não, você é um ser inteligente, você é um ser dotado de sabedoria, você tem consciência, você tem uma mente brilhante, tem sabedoria do Espírito, recebeu o dom da graça, em vós opera o Espírito de Deus. Então não se entregue às vaidades, às ilusões momentâneas e passageiras. Aproveite esse jejum nacional de hoje para mudar a forma de pensar, de agir. Tenhai-vos a mente de Cristo e não cumprireis o desejo, a vontade da carne, porque o mundo passa com os seus desejos e vaidades, mas quem faz a vontade de Deus permanece para sempre. Procura aplicar-se nessas verdades eternas, naquilo que o Evangelho proporciona, no que o Evangelho nos traz, nas boas novas mesmo. Não deixe se cauterizar a própria mente, como diz Paulo, que nos últimos dias muitos se apostatarão da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores, a doutrinas de demônios. Não, nós somos doutrinados pela doutrina do Evangelho, como diz lá em Atos, e perseveravam unânimes todos os dias no templos e nas casas, na doutrina dos apóstolos, no partir do pão e na doutrina. A doutrina é a doutrina do Evangelho. É a doutrina do Evangelho. Não existe doutrinas humanas. É a doutrina do Evangelho. A doutrinação é das boas novas. E boas novas é perdão, misericórdia, graça, amor, bondade, lealdade, fidelidade. É o que o justo deve praticar. Bem-aventurado é aquele que teme a isso e coloca em prática isso. Porque a sua descendência será abençoada, sua família será digna, sua casa estará guardada, irá bem, terá provisão, riquezas e fazenda haverá na sua casa, a provisão de Deus vai haver constantemente, Deus não deixará faltar. O justo, ele florescerá em todo o tempo. Então não busque a sua justiça própria, mas a justiça que vem de Deus. Que esta semana você tenha a semana abençoadíssima no nome de Jesus Cristo, que você e a tua casa venham estar debaixo dessa graça, que a justiça de Deus venha cobrir a tua casa, reconhecendo que precisa cada dia mais e se aperfeiçoando até chegar o dia de varão perfeito, como Paulo diz, não que eu me haja já digno de ter alcançado, não que me sinta já salvo, mas uma coisa faço, e é, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, avançando
para as que estão diante da gente. Vamos avançar para uma nova vida. Vamos de encontro para abraçar a eternidade com alegria, melhorando, melhorando. Ninguém é perfeito aqui nessa terra, não existe perfeito, homem perfeito, mas pessoas que podem buscar em Cristo o aperfeiçoamento do ser para uma vida tranquila, sossegada, de paz, debaixo da graça de Deus, minha gente. Então, que esta mensagem fique gravada no teu coração, compartilhe na sua rede social. Você que não é inscrito no meu canal, no YouTube, entra lá, J. Sirlei Santos, tá? J. Sirlei Santos, você vai encontrar meu canal. Se inscreva, ative o sininho, todos os vídeos, reflexões, pregações. Assim que nós colocarmos no YouTube, você recebe, tá? Logo, logo nós vamos poder fazer aí live online também pelo YouTube. Só estamos aí faltando alguns inscritos para atingir ao 1000 inscritos e assim liberar a plataforma para o vídeo ao vivo através do celular. Então se inscreva, compartilhe, chame os seus amigos para se inscrever. Nós não vamos falar de religião, não vamos atacar ninguém nos vídeos, nada disso. É para transmitir a verdade do Evangelho, para nós falarmos das verdades eternas do Cristo, nosso Senhor, anunciar o Evangelho, pregar a palavra de Deus em todo o tempo. Então, fica aí o meu forte abraço.